Se esse testemunho não mexeu com o seu coração, já liga para o SAMU para vir buscar, porque não conhecia o Rubens. Que história, meu Deus. E foi engraçado que ele me encontrou ali no lounge e a gente se conheceu agora. Ele falou: vou te chamar de tia espiritual, porque seu irmão é o meu pai. E ele me agradeceu, falou: meu Deus, a sua família fez muito por mim. E eu contei para ele que hoje de manhã eu mandei uma mensaginha para o Lê, falei: oi, te amo. E já comecei a chorar. Lembrando realmente do privilégio de realmente ser família de sangue dele, mas não vangloriando um homem, uma pessoa. Mas assim como o Rubens estava falando com tanta propriedade, com tanta alegria, o Senhor me resgatou. O Senhor me comprou. O Senhor me deu tudo. E eu estava, nessa manhã, contemplando isso, pensando: meu Deus, era a minha família normal, uma família comum, simples, que discutia, que tinha suas controvérsias, suas desavenças. Hoje ele está lá em Orlando. Eu aqui 2 vezes tentei o visto, não deu certo ainda para visitá-lo. Mas essa alegria de entender: meu Deus, eu vivi uma vida simples, honesta, me faltou coisas, mas tive privilégio de ter outras. Mas como eu poderia viver essa vida sem contemplar esse amor absurdo do Senhor por mim? E essa é a consciência que você precisa tomar posse nessa tarde. O Senhor já me deu tudo. Não importa o que ainda eu acho que falta, o que ainda está difícil. Hoje eu posso dizer que eu tenho o privilégio de fazer parte de uma família tão preciosa e está cada um para um lado. Um pouco em Taubaté, um pouco em Orlando. Nós aqui, nós temos vocês, nossa família é vocês aqui. E talvez eu poderia olhar e pensar: queria voltar e viver de novo, aproveitar mais. Não dá para voltar, mas dá para agradecer o dia de hoje. Dá para agradecer ao Senhor Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento e falar: Jesus, obrigada, Deus, obrigada. Obrigada por tudo que eu vivi até aqui. E que esse fogo, essa chama que está no coração do nosso irmão que fez a partilha aqui, venha queimar também no nosso coração. Declare em nome de Jesus. Se o seu coração estava um pouquinho frio, estava um pouquinho apático, estava um pouquinho ingrato, fala: Jesus, queima no meu coração, aumenta a minha gratidão nessa tarde, Jesus. Eu quero te render graças, eu quero ter essa convicção de que a minha vida é sua, que o Senhor me comprou, que o Senhor me resgatou, que o Senhor me atraiu. Eu não quero mais viver uma mornidão, eu quero viver inteiramente para ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada pela sua graça, obrigada pela sua misericórdia. Obrigada por ter nos inserido nessa família espiritual, Jesus. Meu Deus. Meus amigos, confesso que domingo passado foi um pouco pesado, né, a mensagem? Um pouco pesado, né, Jackson? E eu queria dar uma aliviada, sabe? Queria ir por um outro lado, assim. E eu tentei de verdade. Eu me esforcei, galera, para a gente, assim, dar uma aliviada, mas Jesus falou, de verdade, eu estava ali. Ontem à noite tinha uma reunião do Poeminhas, e Jesus tinha colocado no meu coração para eu estar lá. E eu precisava, à tarde, gerar um esboço. E eu fiquei ali, cavando, buscando. E engraçado que eu estava tentando fazer uma pregação de um livro que eu estou fazendo no meu devocional há uns 2 meses, que é 1 Pedro, mas não estava indo. E aí, esse esboço da mensagem de hoje já estava preparado. A hora que eu abri, Jesus fluiu. Eu falei: Jesus, então aí, vira para o irmão que está do seu lado e fala: ela tentou. Apertem os cintos, que vai ser legal.
Sabe, meus amigos, nós somos muito diferentes. Isso é fato. Se você olhar para o seu lado, você vai ver, já vai notar, já vai perceber quão diferentes somos. Cada um de nós tem uma característica única e pessoal. E existe uma cultura, a cultura Carral. Às vezes a gente vai falar a cultura da Poema, mas a cultura da Poema ela foi baseada na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, na igreja que Jesus fundou. Então, nada mais é do que a cultura da Bíblia, a cultura Carral. E o que é essa cultura? É eu saber perguntar, e aí, você está feliz? É eu saber falar jargões do nosso meio? Não, ter a cultura não é dar a resposta que o Brisa espera de você. Não é saber falar como o Borini ou como o Arthur. Não é saber responder a coisa certa que impacta alguém. Mas ter a cultura é quando você está ali vivendo o seu dia comum e você esbarra numa dificuldade, você esbarra em algo que você não programou, você esbarra numa situação difícil e ali sai algo. Você acordou de manhã, levantou e bateu o dedinho no pé da cama. Vai sair alguma coisa. Você não consegue programar, você não consegue pensar. Esses dias eu tive uma mesa que foi muito especial, com uma moça que tem chegado perto de nós, se converteu há pouco tempo, e ela começou a falar, Larissa, hoje eu vivi um dia muito especial. Eu acordei, desci lá na minha garagem, fui ligar o meu carro, ele não ligava. E aí eu já fiquei brava, não estava funcionando, então eu tive que voltar lá no meu apartamento, pegar a chave do outro carro. E a hora que eu entro no meu carro e estou chegando no meu trabalho, eu percebo lá perto do meu trabalho que eu esqueci a chave do meu trabalho. E aí eu tenho que voltar para minha casa para pegar a chave. E eu ali, com uma situação que provavelmente me irritaria, uma situação que, num momento comum, me deixaria brava, já ficaria estressada, xingando meio mundo. Mas eu estava feliz. Eu estava feliz e eu peguei a chave, cheguei mais tarde no trabalho, coisa que eu odeio. Mas, Larissa, o que é isso? Eu nunca vivi isso. Isso é cultura. Uma cultura de Jesus se estabelecendo no coração de alguém que está conhecendo a Cristo agora. É disso que nós estamos falando, é por isso que nós ensinamos, é por isso que domingo após domingo estamos aqui. É por isso que durante a semana nos reunimos no GC para gerar uma cultura, para falar disso que nasceu no coração de Cristo e se espalhou por tantos e tantos anos e hoje nós temos o privilégio de juntos cavar e viver. Isso é cultura. Sabe, no momento de tensão, o quanto de Bíblia você consegue viver? Não importa quantos versículos você saiba de cor, se você não conseguir colocá-los em prática, de nada adianta. Fazer o seu devocional de 1 hora todos os dias, se você não prestar atenção naquele que está te convidando para fazer esse devocional todos os dias. O que Jesus faria em meu lugar? Então, vamos lá para Efésios 2, do 8 ao 10. Quem sou eu nessa história? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe, meus amigos, quem é você? Alguém maravilhoso, bom, que nasceu com uma perspectiva. Alguém que veio de uma família incrível e nunca errou. Não. Alguém que é salvo pela graça. Então, ele já te apresenta assim, ei, você é salvo pela minha graça. Para que você justamente não se orgulhe em nenhum momento. Em nenhum momento. Tudo que você tem, fui eu que te dei. Tudo que você faz, fui eu que te chamei para fazer. E a gente vai viver isso depois do quê?
depois de fazer uma super faculdade, depois de conseguir o emprego dos sonhos, depois de conquistar reconhecimento, honra, mérito? É depois disso, Rubens? É depois de encontrar Jesus e conhecer o seu coração e conhecer as boas obras que Ele já escreveu há muito tempo. É em Jesus que vamos encontrar essas respostas. E se você não sabe, o texto que dá origem ao nome da nossa igreja, Poema, é Efésios 2:10. Somos criação de Deus, feitura de Deus, poema de Deus. E o nosso papel como família espiritual, como Poema, é desenvolver você, ajudar você nessa caminhada. Porque Jesus, Ele vai falar com você no seu devocional, no seu momento com Ele. Mas Ele vai usar isso daqui, ó, o corpo de Cristo, para te desafiar, para te aperfeiçoar, para te mostrar que existe mais de uma esfera para você se relacionar com Deus. Talvez a primeira face de Deus que nós conhecemos é o Deus soberano, poderoso. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Até a pessoa que tem a menor intimidade com Deus, ela vai falar que Deus, né? Deus sabe de tudo. Deus é todo poderoso. Talvez essa é a primeira face de Deus, nosso Senhor. E Ele é. Ele é nosso Senhor. Mas muitas vezes nós nos apegamos a uma face de Deus e nós vivemos ali. Contentes, contentados. Vivemos conformados com apenas uma face de Deus. Quando na verdade Ele é nosso Senhor, nosso amigo e nosso Pai. Existe diferença em se relacionar com essas três faces de Deus. E somente assim, nos apropriando dessas três faces, é que viveremos a plenitude com a nossa relação com Deus. Porque sim, Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas Ele quer viver uma vida de amigo com você. É diferente nos relacionarmos com um Deus que todo o tempo Ele é o meu Senhor. Sabe, você já conheceu algum crente, algum evangélico que tinha aquela cara de... Dá vontade de andar com Jesus? Fala a verdade. Não dá. É uma pessoa que até reconheceu a soberania de Deus, mas ela cansou porque ficou pesado. Ela não se relaciona com o amigo. Ela não se relaciona com o pai. Então fica sempre aquela sensação de que estou trabalhando para um Deus e estou cansado. Será que em algum momento nós nos tornamos essa pessoa? Chegamos apaixonados, vamos nos envolvendo, mas de repente, nossa, tem que ir lá servir, né? Ah, estou de escala de novo, né? Mas é porque Deus tem pressa na obra e Ele tem que fazer através de mim. Aí acorda, nem dá bom dia para Jesus, já vai logo fazer a obra que Ele mandou você fazer, sem Ele. Muitas pessoas caíram nesse engano. Mas o que é esse Deus amigo, Larissa? Sabe, eu tenho uma amiga, a Cibele. Cibele é minha amiga. Hoje ela está contida, só para eu não falar, né? Cibele gosta de cores, gosta de estampa. A Lorena também. Gosta de cores, de estampa. Cibele gosta de conhecer restaurantes. Cibele fez faculdade de música. E por que eu sei todas essas coisas sobre a Cibele? Porque ela é minha amiga, eu me relaciono com ela. Eu gasto tempo conhecendo o coração dela e os gostos dela. Agora eu tenho minha amiga Bruna, a esposa do Felipe do Salvaon. Ela gosta de preto, branco e cinza. A casa dela é um estilo industrial e ela tem pastas no Pinterest com várias ideias minimalistas. Ela gosta disso. Ela gosta de perfumes e ela gasta muito tempo no YouTube conhecendo fragrâncias e perfumes e essências. E ela pira nisso. Como eu sei disso? Porque eu gastei tempo conhecendo a minha amiga Bruna. Às vezes a gente quer adivinhar, quer ser o super espiritual e adivinhar o que Jesus gosta. Ou a gente vai pelo vídeo no YouTube, pelo podcast, ou ouve o relacionamento de alguém que se relaciona com um amigo Deus, e nós não, e aí a gente vai pela revelação do outro e quer viver o que o outro vive. Sabe, Deus está nos convidando. Ele quer nos mostrar essa face de amigo.
Sabe, o que faz o nosso coração queimar quando a gente escuta alguém que se relaciona nessa intimidade com Deus? Não é só para a gente admirar, mas é para a gente desejar viver também. Porque está disponível para todos nós. E além de filho e servo, além de amigo e servo, também somos filho de Deus. Quantas vezes um mimadinho por Deus do nosso lado recebeu tantas coisas e a gente ficou com inveja? Ao invés de correr para os braços desse Pai, que já tem tantas coisas disponíveis para nós, e nos apossarmos disso, e vivermos com alegria, buscarmos essa relação de pai e filho. Eu não peço, só agradeço. Parabéns. Está fazendo tudo errado. Porque você pode pedir. Você pode pedir. As crianças, elas pedem coisas para a gente o tempo todo. Não quer dizer que a gente vai dar. Mas elas podem pedir, porque isso é uma relação de filho. E sabe o que é legal? O Teodoro não fica falando quando é que ele vai pagar o André pelo Hot Wheels que ele ganhou. E às vezes a gente fica querendo fazer coisas para compensar Deus. É impossível pagar. É impossível. Sabe, eu precisei ser curada na minha filiação com Deus. Precisei entender a preciosidade de me tornar serva, porque com tanto testemunho ruim de servos de Deus cansados e oprimidos, por muito tempo da minha vida eu não queria ser serva de Deus. Eu não. Nossa, tão sofrida essa vida, né? Mas Jesus trouxe um significado novo, porque eu fui me permitindo ser tocada por essa família Carral. Eu fui me permitindo ser tocado por um corpo vivo de Deus. Eu fui vendo o meu irmão entregando tudo, entregando a profissão, entregando a família, entregando os desejos, entregando os sonhos e vivendo uma recompensa celestial e tão grande que não dava para explicar, ele estava feliz, ele não tinha mais nada. Então, quando eu olhava e eu falava, não é possível, eu não quero servir, mas eu estava servindo um pouquinho. Mas eu não quero servir, mas eu estava servindo mais um pouquinho, porque aquilo estava tomando conta da minha casa, da minha vida, da minha família. E não tinha mais como dizer, não, eu não vou fazer. Não, eu não me importo, porque eu estava me importando. Porque quando você fica perto dessa pessoa que está viva, que ela vive essa verdade dessa relação, vai escorrer, não tem como impedir. E você vai sendo tomado por essa verdade, tomado por esse santo desejo. Sabe, você vai atingir isso, essa verdade em Cristo Jesus. Não vai ser um curso de teologia que vai te levar até lá. O curso de teologia pode ser bom. Não é o coach que vai te levar lá. Ele também pode ser um caminho bom, um psicólogo pode ser um caminho bom, mas entenda uma coisa, quem vai te levar para esse lugar é Jesus. E somente Jesus. Lá em Gênesis 35, 11, vem falando assim. E Deus ainda lhes disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A primeira revelação de família para se pertencer não é um lugar para você ir. Comunidade de nações significa Carral. Não é um lugar para você ir, por mais que você venha até aqui, se sinta bem e fale, a Poema é legal, vou voltar lá. Sabe, é mais do que isso. Se você está se sentindo bem fazer isso, continua. Continua, isso não é um convite para você se retirar, muito pelo contrário, continua. Mas a verdade é que é além disso, é muito mais do que isso. É uma família para você pertencer de verdade. Onde estivermos, estaremos conectados ao Senhor. Sabe, estar conectado a uma família fala de horizontal e vertical. No texto fala que entre os seus descendentes sairão... Dessa comunidade de nações,
era da família de Jacó. Não saíram só reis, mas saíram levitas também, sacerdotes também. Ou seja, quando a gente fala de viver uma família espiritual, não estamos falando que todos vão se tornar pregadores, todos vão se tornar ministros, mas todos vão participar dessa família. Numa conexão horizontal e vertical, vamos tocar essa geração, vamos tocar essa nação, fazendo o meu trabalho e trazendo Jesus para pertencer, como o Rubens contou. Não importa o que eu faço, tudo o que eu faço para glorificar a Deus. Então, não me limito a 4 paredes, só vai viver família espiritual quem tem um chamado para o púlpito. Meu irmão, Jesus está sacudindo, Jesus está te chamando, Ele quer chamar a sua atenção e te falar. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Do nosso meio sairão pessoas para tocar todas as esferas. Todas as esferas. Por tanto tempo, evangélicos disseram que para ser espiritual tinha que ser pobre. Então os filhos das trevas foram lá e tomaram posse de tudo. Mas hoje Jesus tem chamado pessoas conscientes que entendem: se Deus liberou para o povo de Deus, então eu quero tomar posse. Se é na internet, se é na televisão, se é nas escolas, se é na prefeitura, se é onde for, Jesus está me chamando, Jesus colocou um fogo ardente no seu coração, um desejo para viver algo único. Não ache que você está perdendo tempo lá, porque você deveria estar fazendo algo na igreja. Faça de todo o seu coração, seja fiel ao Senhor no que Ele está te chamando. É em todas as esferas, meus irmãos. Não é só dentro da igreja, não precisa ser assim. Larissa, com que coração fazemos? Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhais a certeza das coisas que te foram ensinadas. Sabe, amigos, eu não sei se vocês sabem, às vezes as pessoas pensam que os evangelhos foram escritos só por discípulos, mas Lucas não era um discípulo de Jesus. Lucas era um médico estudioso, curioso. E o Leandro brincou que ele fundou o primeiro podcast da história. Ele sentou com pessoas que andaram com Jesus e começou a perguntar. E começou a fazer perguntas. O primeiro podcast que hypou da história foi o de Lucas. Ele sentou e ele começou a perguntar. E ele começou a ouvir. E sabe por que ele escreveu o livro de Lucas? Eu li o texto aqui porque ele fala o nome do amigo dele, Teófilo. Ele investigou cuidadosamente, ele escreveu a carta e ele mandou para um amigo. Sabe quando começamos a manifestar o reino de Deus? Quando nos importamos com uma pessoa. Uma pessoa é suficiente. Lucas não sabia que o livro dele ia se tornar um best-seller. Lucas não sabia que o livro dele seria lido por tantas pessoas e mudaria a vida de tantas pessoas. Mas ele se importou com uma pessoa. E aquilo impactou e impacta até os dias de hoje. Lucas não andou com Jesus, mas ele entrevistou e ele teve sede e o desejo de alcançar seu amigo Teófilo. Meus amigos, não sei quantos conhecem aqui o filósofo Voltaire. Quantos conhecem Voltaire? Nem um terço dessa sala. Voltaire afirmou que em pouco tempo o cristianismo deixaria de existir e a Bíblia seria esquecida. Isso é tido como um fato irônico, porque a casa de Voltaire foi usada como depósito de Bíblias. E nessa sala nem um terço conhecia Voltaire, mas quantos aqui conhecem a palavra de Deus? Quantos aqui podem glorificar porque o evangelho não parou? Porque o cristianismo não vai acabar. Porque o Senhor tem alcançado pessoas em suas casas. Sabe, testemunhos como esse me geram 2 sentimentos. Jesus é tão poderoso que Ele está alcançando as pessoas nas suas casas através da Bíblia, sem precisar de microfone, sem precisar de plataformas, isso é maravilhoso. Mas também me gera uma outra sensação que é,
Jesus está alcançando pessoas em suas casas e nós estamos quietos. Nós estamos quietos, só cumprindo o nosso trabalho e indo para casa, sem falar do amor de Deus. Nós estamos silenciados. Por que será? Por que será que essa verdade que nos alcançou não nos deixa incomodados a ponto de não conseguirmos segurar? Sabe quando é uma coisa tão espontânea, tão ardente dentro de você que você não consegue segurar? Tipo o grito quando você vê uma barata. Ah! Não dá para segurar, sai de você. Porque é mais forte que você. Por que será que a gente está segurando tanto? Porque talvez não estamos dando a devida atenção. Não estamos cultivando. Sabe, amigos, eu falei que eu não tinha muito esse desejo por servir. E eu me lembro que no início da Poema, já começou com 3 GCs na minha casa. Eu não queria nem fazer parte de nenhum e já tinha 3. Que era um no salão do meu pai, um no salão da minha mãe e um na sala da minha casa. E eu tentava fugir, tentava me esquivar, às vezes eu dormia. E um dos GCs era de mulheres na minha casa, e eram as minhas amigas, e elas iam lá tentar me acordar, e eu fingia que não estava ouvindo. Até elas desistirem. Eu era esse tipo de pessoa. André Brise, seu pastor? Já pulou a sacada da casa dele, porque também rolava um GC lá e ele não gostava de ir. As nossas mães piradas, assim, amando Jesus. Pode ter GC aqui na minha casa. E a gente, assim, sumindo. Mas, de repente, Jesus começa a encher meu coração e eu começo a amar uma pessoa. Uma menina que tinha uma história bem difícil. Ela foi abandonada pelo pai, depois ela se casa, tem uma filhinha. O rapaz molesta a filha dela. Ela pede medida protetiva, volta para a casa da mãe. Nessa, ela chega para a Poema, eu conheço essa menina. E sabe aquela sensação de que, mas eu não vivi a história dessa pessoa, eu não sei nem como aconselhar. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Não deixe isso te acusar e calar a sua voz. Fala aquilo que tem no seu coração, fala aquilo que a Bíblia diz. E eu comecei a amar aquela menina. E eu comecei a caminhar com ela. E muitas vezes eu podia tentar sentir a dor dela, mas não tinha como. Era uma história muito difícil. Mas eu fui me importando com essa menina. E eu fui me importando com mais uma. E Jesus foi trazendo mais uma. E eu fui me importando, e eu fui amando, discipulando. Então Jesus traz o pastoreio entre nós. E a gente continua executando essa tarefa, amando pessoas, cuidando de pessoas, trazendo pessoas para perto. De repente, a gente decide abrir um GC de casais na nossa casa. Já um casal de pastores, abrimos um GC em casa. E talvez para alguém isso é retrocesso. Já é pastor, por que vai liderar um GC? Gente, a gente está preocupado com tanta coisa às vezes. Com cargo, com promoção dentro da igreja. Jesus só está querendo que a gente se importe com uma pessoa. Então a gente abre a porta da nossa casa e começa a viver uma estação linda e maravilhosa, porque pela primeira vez, voluntariamente, a gente abriu a porta da nossa casa. E as pessoas estão chegando, e elas estão chegando. E daqui a pouco está dando 45 pessoas no nosso GC. E a gente está super feliz. Então, chega meu aniversário e o André fala assim, vamos fazer uma festa com a galera do GC? E talvez, em algum momento, eu podia parar e pensar, eu não, quero chamar minha família, os meus amigos, fazer festa com a galera do GC. Mas eu topei. Eu falei, vamos lá, vamos fazer uma festa com a galera do GC. E a galera veio, e foi rolando a festa. Mas tinha um casal lá que estava meio chateado com o André, e comigo também. Tomou um puxãozinho de orelha, estava meio bicudo, sabe? Meio chateado. E aí, tinha umas meninas que já sabiam, né? Porque fica aquele climão. Aqui em São Paulo, não, só lá em Taubaté. Nem em Sorocaba, né? Só em Taubaté. Na Orlando também não. Todo mundo vive bem, né? Só em Taubaté que tinha problema. E aí,
A menina meio chateada, as outras vão me levando assim para a rodinha, daqui a pouco que eu chego, elas saem e fica só eu e a menina chateada, no meu aniversário. Aí eu, ai, que legal, né? Glória a Deus. E aí eu levo a irmãzinha querida lá para a sala e ela começa a falar. Eu não concordo, eu não acho certo, eu não me senti amada, tá. E de verdade, eu estava ali, feliz de estar com aquela moça abrindo o coração dela na minha sala. E a conversa vai fluindo e as lágrimas vão escorrendo. E a gente se abraça, eu oro por ela e ela chora no meu cabelo. E eu, Jesus, o Senhor está me transformando mesmo, porque eu estou feliz de estar aqui no meu aniversário resolvendo problema, olha só. E aí a gente volta para a festa, e um clima abençoado, e até hoje esse casal permanece na Poema, são líderes na Poema. Sabe, amigos, é muito legal viver essa ironia de Deus. A cultura Carral é uma expressão viva, simples e poderosa do corpo de Cristo. A minha mãe, ela tem mania de colocar as pessoas no colo para orar. E, às vezes, ela no salão trabalhando, fazendo o cabelo de alguém, daqui a pouco ela passava assim. Eu trabalhava lá no salão também, o meu irmão, a minha cunhada, todo mundo ali. Quando ela passava com a cliente para a salinha, que deveria ser uma sala de massagem, mas estava desativada ali, porque, na verdade, era para ser uma sala de oração mesmo. Quando a gente via ela passando, a gente já sabia, está indo orar, lá vai ela. E ela fazia isso com muita frequência. A gente falava, minha mãe esquece às vezes que ela é cabeleireira. Oh, gente. E teve também um período ali de crise da minha vida, mas não tem como. Você pode tentar fugir, mas aquilo que o Senhor plantou dentro de você não sai. Não sai, as pessoas percebem. E aí eu lembro que um dia eu estou ali, meio me comparando a minha vida, né? E eu tinha uma cliente muito empolgada, muito animada, festeira, e ela não era cristã. E ela tinha um casamento legal, ela tinha filhos legais, e aí tinha dia que eu conversava com ela e eu falava assim, será que a gente precisa ser mesmo, assim, né? Bitolado de igreja? Olha a mulher aí, toda feliz. E um dia, eu fazendo a unha dela, ela começa a chorar. Começa a chorar. E eu, ai, meu Deus, o que está acontecendo? Ela, Larissa, está tudo ruim, meu casamento está acabando. Eu estou para ser mandada embora do serviço, eu não tenho mais controle dos meus filhos, e o que eu faço? Eu não sei nem porque eu estou chorando aqui, você é só uma menina, mas é que você começou a falar umas coisas, meu coração começou a aquecer aqui. E aí eu terminei de tirar o esmalte dela, falei, vem aqui, vamos ali na salinha. Depois levei para a salinha da minha mãe, e botei a mulher no meu colo, não orei por ela. Oh, Jesus. Meus amigos, é uma expressão viva, simples e poderosa do corpo de Cristo. Você vem para a igreja, aprende algo apostólico e vai para casa viver. Você vai para casa viver tudo? Não. Você vai encontrar desafios para conseguir colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. E muitas vezes, deixa eu te falar, vai dar tudo errado. Mas está certo. Se está dando errado é porque está certo. Porque você está exercitando. Você está exercitando a fé, que não é o que você vê. A fé não está baseada no que você vê, mas no que se espera. Naquilo que está sendo semeado no seu coração. Tome posse de tudo que você está recebendo aqui nessa noite. Porque você vai praticar. E vai ser difícil. Mas você vai conquistar. Você vai gerar. E eu profetizo sobre a sua vida. Que você vai romper. Você vai entrar no novo de Deus. Você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vocês o quê? Poema São Paulo. Habite ricamente em você muito dinheiro. Habite ricamente em você muita convicção. Habite ricamente em você a aprovação de todos.
habite ricamente em você a palavra de Cristo. Sabe, amigos, nós viemos de um lugar tão simples, tão puro, tão improvável. Eu me sento com minhas amigas, pastora Marcela, que hoje está lá em Curitiba, com a Érica, com a Lília, e a gente começa a falar, meu Deus do céu, a gente não tinha noção do que a gente estava vivendo em Taubaté 10 anos atrás. E o Senhor tem feito grandes coisas através da simplicidade de homens e mulheres de Deus que entregaram sua vida, sua verdade. E deixa eu te falar, talvez você tenha essa perspectiva hoje aqui nessa igreja. Eu escuto o novo de Deus, eu escuto essas palavras, eu escuto isso, mas eu não sei viver, parece que não é real. Parece que não está gerando grandes impactos, eu continuo com as minhas lutas. Meu GC às vezes fica meio travado. Eu não consigo me acertar totalmente com meu marido, com a minha esposa. A gente vive tendo umas dificuldades. Será que está certo? Família espiritual não é perfeita. O GC não é perfeito. Sua vida é imperfeita. Sua família é imperfeita. Precisa de uma igreja imperfeita para que o Senhor possa nos aperfeiçoar. Meus amigos, na segunda-feira, Nayara me pediu um tempo. E aí eu já estava com a semana bem apertada. E tinha colocado ali, não, quarta-feira vou descansar, vou no cinema com a minha filha. Aí na segunda acordei, porque a segunda para o pastor, vou te falar. A gente tenta fazer um domingo, mas não dá, porque as crianças têm escola e têm rotina, e é essa vida. É um domingo truncado a segunda. Tenta ser, parece que é, mas não é. Então, na verdade, a gente não tem domingo. Mas ali, naquela segunda-feira, eu pensei, vou mandar uma mensagem para a Nay. Vamos ter um tempo hoje. E ali, enquanto eu preparava, fazia um pão para a gente comer, já esbarrei alguma coisa do André, e já fui grossa com ele já ficou bravo comigo. Aqui, segunda-feira. E eu estava ali fazendo pão com raiva, e falei, acho que eu vou mandar uma mensagem para a Nay, não vim mais não, que eu preciso descansar. E aí eu, não, Jesus, eu tenho que ter um tempo com a Nay, vai ser bom para mim também. Não, e Jesus, já me perdoa, já entra lá no coração do André e acalma ele para ele me perdoar. E aí terminei o pão, e a Nay chegou, e a Nay está sabendo disso agora. Amigos, o pastor briga. A gente fica bravo. Mas sabe, nessa família imperfeita, nessa mesa imperfeita, onde não precisamos ficar escondendo, onde não precisamos ficar parecendo que somos quem não somos. A mesa foi muito especial. Depois eu fui lá, peguei, cortei um pãozinho bem bonitinho, levei no quarto para ele e falei, toma, meu amor, o pãozinho que você gosta. Me perdoa, eu te amo. Jesus precisa de pessoas reais, vivendo um evangelho real e sendo transformado de verdade. Chega de performance. A gente tem isso por todo lado. Chega de esperar acontecer uma super mesa mágica incrível que vai transformar a sua vida. O melhor símbolo para a nossa igreja só podia ser um diamante. Porque para um diamante tomar uma forma, ele precisa de um outro diamante para fazer uma força ali, para cortar, para rasgar. E é assim que a gente vive. Vivemos nos colocando em lugares desconfortáveis, para que Cristo nos dê a forma que Ele quer. Nessa cultura carral, todos participam. Todos, é do grego, todos. Todo mundo. Todo mundo. Ah, mas eu sou tímida. Todo mundo. Ah, mas eu sou bem bravo. Todo mundo. Ah, mas eu não gosto de gente. Todo mundo. Um dia uma moça lá em Taubaté abriu o coração no GC. Ela falou, eu não gosto de gente. Eu não gosto de abraço. Eu não gosto de vir aqui. Eu não gosto de ninguém desse lugar. E aí, eu estou falando isso aqui e vocês chegam no domingo e me abraçam. Mas eu não gosto de gente. Aí me dá raiva que vocês continuam entrando na minha vida e continuam aqui me tocando e parece que agora eu estou gostando um pouquinho, mas a verdade é que eu não gosto. Todos participam. A intimidade e prestação de contas. Sabe, amigos, a gente não pode simplesmente hoje, como pastores de Poema São Paulo, decidir fazer alguma coisa e fazer da nossa cabeça.
Existe um sobrenome, Poema, existe uma família, existem homens e mulheres entregando tudo por essa família. Então, sim, nós prestamos contas. Nós prestamos conta de tudo que fazemos. Se a gente cola um adesivo no carro e xinga alguém no trânsito, não estamos sendo coniventes, não estamos sendo coerentes. Eu não posso simplesmente hoje decidir processar alguém porque eu não gostei de um comportamento, porque eu carrego um nome. Eu presto contas de tudo que eu faço nessa igreja, de tudo que fazemos por vocês, para vocês. Existe prestação de contas do menor até o maior. Essa é uma família Carral, não fazemos o que dá na nossa cabeça. Nós somos proféticos, acreditamos no mover profético, mas não podemos simplesmente abrir a nossa boca e fazer o que nos dá na telha. Existe uma prestação de contas. Os dons fluem livremente. Os dons precisam fluir, mas lembrando que existe prestação de contas. Jesus é o centro. Ele não é um programa onde eu dou um checklist. Jesus é o centro da nossa vida. Tudo que fazemos precisa glorificar a Deus. Se vamos corrigir o nosso filho, precisa glorificar a Deus. Se vamos corrigir a conduta de algum líder, isso precisa glorificar a Deus. Se vamos fazer uma compra, se vamos simplesmente expressar a nossa opinião na internet, isso precisa glorificar Jesus. Ele é o centro da nossa vida. No modelo da igreja primitiva, lá em Atos 2,46, vem falando assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A vida espiritual era diária, havia equilíbrio entre templo e a casa. A comunhão gerava fundamentação, crescimento e salvação. Meus amigos, não existe um lugar mais importante. A igreja não é mais importante que o GC, mas o GC também não é mais importante do que a igreja. O culto de mulheres não tem mais valor do que o culto de domingo. E o culto de domingo não é mais importante do que o seu devocional com o Senhor. Para cada coisa existe o seu lugar. Para cada coisa existe o seu lugar e o seu valor. E sabe, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu vou puxar a orelha de vocês com muito carinho, com muito amor. Porque eu já recebi também esse puxão lá com o meu povo Tauba, Texas. Muitas vezes, até que a gente entendesse e virasse uma chavinha. É muito difícil em São Paulo marcar mesa, eu sei que é. É muito difícil, custa muito. E muitas vezes, muitos de vocês, isso não é indireto para ninguém, a gente não precisa fazer isso. A gente entende imprevisto, a gente entende questões de força maior. Mas muitas vezes vocês têm permitido o desânimo, a frustração e qualquer empecilho, marcando mesas e desmarcando. Por favor, honrem o compromisso da pessoa com quem você fez um combinado. Se combinar uma mesa, honra com isso. Por mais que tenha acabado de brigar na porta de casa com o marido, vai para a mesa. Honra o compromisso. Por mais que não está muito afim, por mais que está um pouco sem dinheiro, acabou de cair lá uma multa que você não tinha programado, acabou de ter uma surpresa ruim ali, de ter que gastar dinheiro com medicamento, não importa. Valorize o tempo do seu irmão, da sua irmã, que se esforçou em marcar um tempo com você. Esteja presente, faça o seu melhor. Eu sei que às vezes a bateria social está um pouco baixa, a gente marca na empolgação, daí na hora a bateria acabou, daí você fica, acho que eu não vou. Eu sei, vocês acham que pastor também não tem bateria social? Tem. Tem, mas o Senhor também, Ele vai adicionando, graças a Deus. Aleluia. Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos dando uns bônus, vai aumentando a capacidade de bateria social. Às vezes a gente vai dar uma sumidinha, vai no banheiro, ora, Jesus, por favor, recarrega minha bateria aqui, por favor. E volta, e Ele recarrega. Irmãos, de verdade, o inimigo sorrateiramente tem roubado muito de vocês.
Parece uma atitude comum. Parece normal. Mas é você estar cedendo para o maligno, para as setas do maligno, que estão te impedindo de estar em mesas que talvez vão transformar a vida de vocês. Isso é muito especial. Ser família é estar participando de um mesmo propósito em Cristo Jesus. Se conecte com pessoas, te desafie. Experimentar, conhecer pessoas. Seja sincero. Sabe, não tem a ver com vender uma cultura baratinha. Não tem a ver com convencer alguém que você está indo aos cultos ou está lendo a Bíblia. Jesus, ele pode multiplicar e ele pode fazer com aquele que joga a verdade na mesa. Pessoas de verdade alcançam a alegria do Senhor. Eu lembro que a Lari, que canta Santo de Israel, com Poema Music, se você já ouviu aquela voz bem agudinha, o Senhor me deu a graça de discipular ela por alguns anos, mas o grande impacto na vida dela foi a primeira vez que a gente sentou e eu falei, estou com dúvida se eu faço faculdade ou se eu tenho mais um filho. E ela, meu Deus, como é que ela me fala uma coisa dessa? Ela é a pastora, ela é a irmã do Leandro Barreto, como é que ela tem essa dúvida? Quem sou eu para ela me dizer uma coisa? A menina voltou para casa, não conseguiu dormir, ela ficou em crise. Mas ela caiu para dentro, foi vivendo, foi entendendo. Ela, filha de pastor, não desmerecendo o trabalho dos pais dela, foi incrível, foi maravilhoso. Mas ela foi entendendo que ela podia mais, que ela podia entender algo mais, que a vulnerabilidade dela podia curar pessoas. Ela também se tornou uma grande líder em Taubaté. Sabe, meus amigos, chega de perfeição, chega de tentar se encaixar, chega de tentar fazer esforço para ser aceito. Ele já nos aceitou, já nos inseriu e tem nos dado uma família para pertencer. Aproveite isso. Aproveite isso. A cultura nascia de casa em casa. Fala para o irmão que está do seu lado, de casa em casa. Romanos 16, 3 e 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscam a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. As grandes sinagogas não queriam receber cristãos, não tinha espaço para eles, a igreja era nas casas. E o engraçado aqui é que Priscila vem antes de Áquila. A casa de Priscila e Áquila era uma base apostólica. Eles discipulavam e multiplicavam igrejas nas casas. Sabe, muitas vezes Deus colocou um fogo ardente no coração de você, mulher, e você está esperando seu marido vir. Mas ele não precisa fazer a mesma coisa que você faz. Aqui, Priscila era mais ativa ministerialmente do que Áquila. E está tudo bem, sabe por que está tudo bem? Porque lá, em 1 Coríntios... Não, peraí. É aqui mesmo. 1 Coríntios 16, 19, vem falando assim. As igrejas da província da Ásia enviam saudações a Áquila e Priscila. E saúdam calorosamente no Senhor, bem como a igreja que se reúne na casa deles, de novo. Agora, na casa deles, Áquila vem antes, porque Áquila governa sobre Priscila. O homem governa sobre a esposa. Então, se a esposa entende que o Senhor a tem convidado para entregar um pouquinho mais, ela entrega, mas na casa dela, ela é submissa ao marido dela. Existe uma cobertura, existe um homem que está cobrindo a cabeça de uma mulher, que está patrocinando esse rolê, que está abençoando essa mulher. Não existe problema em mulher estar servindo. Não existe problema em um homem ser o intercessor dessa mulher, desde que exista ordem, prestação de contas ao Senhor. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na sua casa. Ninfa liderava uma igreja na sua casa. Uma das primeiras referências de liderança feminina.
Meus amigos, isso não se trata de um esboço feminista. Quem fez esse esboço foi meu irmão Leandro Barreto. Sabe, muitas igrejas e muitas instituições não reconhecem mulher como liderança espiritual. Outras dão um título, mas ela nunca faz nada. A verdade é que aqui você não precisa me chamar de pastora, você pode me chamar de Lari. Mas o que importa é que nós tenhamos consciência de que o Senhor tem plantado algo em nós, nós vamos executar. Se o Senhor tem nos chamado a viver algo especial com Ele, nós não vamos nos comparar, nós vamos entender, existe um lugar especial para mim nessa mesa e eu quero viver. Jesus, eu quero viver. Romanos 16:7, saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são tão notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo Jesus antes de mim. Paulo está falando sobre mais um casal, sobre um homem e uma mulher, que são notáveis entre quem que está escrito ali? Entre os apóstolos. Meus irmãos, que se caiam no nosso meio esse desejo de estar com grandes figuras de liderança e que passemos a olhar com carinho para esses homens e mulheres que Jesus tem levantados, simples homens e mulheres, mas que são tão notáveis, que carregam tanto de Jesus. Está escrito aí na sua Bíblia e na minha também. Filemão 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês na sua casa. Amigos, o poder do discipulado no ambiente familiar é que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Você pode carregar uma grande frase de impacto. Você pode ter um grande testemunho que você conta e conta incansáveis vezes. Às vezes a pessoa que está na sua frente está até com vontade de dormir, de tão cansativo que está. Porque você está dando mais glória para a sua história do que, de fato, a servir a pessoa que está na sua frente. O ambiente familiar, ele fala muito mais do que palavras impactantes, frases impactantes, bem formadas. Jesus está fazendo um convite para muitos aqui nessa tarde. Joga fora. Joga fora todo o seu arsenal. Tudo que você já escreveu, tudo que você sabe contar, de ponta a ponta. E começa a desfrutar desse ambiente que você está, do presente, do agora. Começa a desfrutar da pessoa que está na sua frente, que está convivendo com você. Poema nasceu na casa do Leandro e da Érica, no meio da restauração do casamento deles. Às vezes a gente estava lá programando uma festa, eles começavam a brigar, e a gente ficava meio com vergonha. Meu Deus, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Mas observar um homem e uma mulher limitado, que tinham limitações e dificuldades, mas estavam lá chorando para Jesus restaurar a vida deles, chorando para Jesus transformar o caráter deles. E a gente via eles progredindo, e a gente via a transformação alcançando as áreas da vida deles, e a gente falava, então é possível para nós também. E fomos fazendo a mesma coisa, trazendo pessoas para perto de nós, para ver a nossa dificuldade. Se você passar uma tarde lá em casa, você vai ver a Thalissa virando o olho porque ela não gostou de alguma coisa que eu falei. Você vai ver o Teodoro se jogando no chão porque ele não quer tomar banho. Você vai ver as dificuldades da nossa casa. E é bom que veja. Essas famílias que se reuniam nas casas não tinha como não ver. Aqui a gente já pode até parecer mais bonitinho. Com o cabelo arrumadinho, dente escovadinho, blazer. Mas em casa não dá para esconder. A gente pode até tentar. Mas isso impacta, isso transforma a verdade de quem somos, porque ainda estamos tão resistentes tentando esconder. Cutuca a irmã do seu lado e fala assim, a igreja é gente, não é edifício.
presença de Deus habita em pessoas, não em prédios. Todos são um corpo ativo, não existe plateia. Se você está satisfeito em ser plateia, em ser crente de banco, Jesus está te fazendo um convite. É mais profundo que isso. Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Meus amigos, tudo que você tem dificuldade de abrir tem a ver com o seu coração. E tudo que você abre também tem a ver com o seu coração. Se você tem dificuldade de abrir a sua casa, isso não tem a ver com o seu dinheiro, não tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu coração. Se você tem dificuldade de abrir a sua casa, não tem a ver com a simplicidade da sua casa. Não tem a ver com você ter pouco tempo para arrumar a sua casa. Não tem a ver com você morar longe, tem a ver com o seu coração. Jesus, Ele está querendo tratar corações nessa noite. Não se esqueça da hospitalidade, foi praticando as que, sem saber, alguns acolheram anjos. Me lembro que no primeiro ano de casado, a gente morava num apartamento bem simples. A gente tinha o que dava para comprar ou o que nos deram. Era só isso que tinha na nossa casa. Ia ter Fire Refine em Taubaté. Uma menina, uma adolescente de 15 anos, mandou uma mensagem para a Lili, minha sobrinha, falou, precisava de um lugar para ficar. Ela falou, fica na casa da minha tia. E colocou a menina lá. E eu, puxa vida, né? Nem tem muito luxo, mas ok, vamos receber. E eu lembro que naquele momento eu estava passando por uma crise existencial assim, eu estava com um pouco de raiva da minha mãe, estava um pouco ressentida com a minha mãe. E eu estava orando naqueles dias, porque eu não admiti, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, eu estava orando, Jesus, tira esse sentimento ruim do meu coração. Jesus, me transforma, Jesus, me cura, que coisa ruim, eu não quero sentir. E aquela menina, ela ia para o Fire Refine, voltava, à noite a gente se encontrava em casa, e ela era uma menina muito especial, ela era muito preciosa. Sabe aquelas meninas adolescentes, mas que têm convicção de que são do Senhor, de que a vida delas é do Senhor, e elas falam, apaixonadas, e ela era desse jeito. E eu sentava com ela, que eu e o André, colocamos ela sentadinha assim, e a gente queria conversar com ela, por quê? Porque a gente queria acertar como os pais dela acertaram com a nossa filha, que a gente já tinha uma filha. E a gente fazia algumas perguntas para ela, e ela respondia de uma forma pura. Não era uma menina que tinha um curso de teologia, não era uma menina que tinha uma vivência ministerial gigante ou absurda, era só uma menina de 15 anos. E ela foi falando da vida dela. E ela foi falando da rotina comum da vida dela. E de como os pais dela eram pessoas comuns, que tinham trabalhos comuns. E conforme ela falava, eu sentia algo dentro de mim, tipo, só isso? Só isso? Não é possível. Tem alguma coisa que essa menina não está me contando, porque ela é tão maravilhosa. Jesus, faz ela contar, porque eu quero acertar com a minha filha, eu quero que a minha filha seja como essa menina. E eu sei que eu fui dormir. E eu nunca vivi uma cura tão instantânea, mas eu acordei e Jesus tinha curado meu coração em relação à minha mãe. Porque aquela vivência comum daquela menina me fez olhar para, é sério mesmo? Que eu queria ter tido uma história perfeita e que eu quero dar um destino perfeito para minha filha como se coubesse nas minhas mãos resolver todas essas coisas. Jesus, essa menina queima, essa menina é maravilhosa, essa menina é um exemplo para jovens dessa geração e ela só nasceu numa família normal. Meus amigos, foi praticando a hospitalidade que eu acolhi uma anjinha na nossa casa. Sabe, inspirar-se em modelos bíblicos de cultura carral, como Priscila, Áquila, Filemon, Ninfa. Assuma o propósito de discipular, comungar, crescer, reconhecer os desafios e a beleza da igreja bíblica, transformar a sua casa em um centro de vida espiritual. Meus amigos, se você está achando a igreja meio confusa, meio bagunçada, mas tem muito problema, mas tem muita dificuldade, vai ler as cartas de Paulo, você vai ver que a igreja primitiva ela vive as mesmas dificuldades que a gente vive. E tem instrução para a gente vencer, você acredita, menino? Não só faz a gente se identificar e pensar, caramba, eu achava que estava tudo errado aqui na Poema, mas a igreja lá que Jesus fundou também tinha esses problemas. E não só me identifico, como encontro respaldo para transformar esse ambiente e viver algo mais profundo com o Senhor, isso é poderoso demais.
Isso é poderoso demais. 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Meus amigos, Jesus quer nos enriquecer financeiramente. Ele quer liberar sobre nós uma nova unção de prosperidade, e não é para a gente fazer só pelos nossos. É para que a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. Enquanto o seu desejo for egoísta, por prosperar, para fazer bem somente para você e para o seu umbigo e para a sua casa, eu sinto lhe informar, você vai correr e correr e correr e vai se cansar. Você pode até conquistar, mas existe um nível muito mais alto, aonde a nossa generosidade resulta em ação de graças a Deus. E sabe o que isso faz? Isso cura. Isso cura. Uns tempos atrás, chegamos em São Paulo, não temos mais rede de apoio, não temos onde deixar as crianças, não temos muita flexibilidade. E eu confesso que depois de alguns meses e semanas eu estava um pouco cansada. Eu pedi para o André, me deixa ficar um pouquinho em Taubaté, me deixa descansar um pouquinho, deixar as crianças lá na sua mãe, na minha mãe, poder. E eu fui. E chegando lá, eu liguei para uma amiga minha, Maiara Frasato, me discipulou quando eu era, olha, nenhum de vocês ia querer ter mesa comigo nessa época. Ela me discipulou, me amou. Hoje ela continua servindo na casa, o Senhor me fez pastora na igreja onde ela pertence. É com muito temor e honra que ela me chama de pastora, mas nós somos amigas. E eu liguei para ela, falei, Má, ela é recém-casada. Falei, olha, eu não sei o que você está fazendo, você deve estar ocupada, mas eu estou indo aí, tá bom? Cheguei na casa dela, liguei para uma outra amiga em comum, ela lavando louça. Falei, Stephanie, vem aqui na casa da Maiara, ela está chamando você. A Stephanie chegou também, e aí ali a gente, 3 mulheres casadas. Stephanie tem filho, eu também. Sou comprometida com a minha vida, trabalho bastante para a glória de Deus. Mas a gente estava ali, a gente podia querer falar, não, preguiça. Eu deixar minhas crianças lá na minha sogra e dormir a tarde inteira. A Maiara podia falar, não, estou ocupada com os meus afazeres, mas a gente se encontrou. Houve um esforço, a gente se encontrou. Então, ali, falando do que Jesus estava fazendo, vamos tomar um sorvete? Vamos. Alguém pagou o Uber, a outra foi lá e semeou o sorvete, a outra semeou o café. E quando a gente estava ali, fazendo uma coisa comum, desprezível, simples, o Senhor estava nos prosperando para que aquilo gerasse glórias a Deus. E depois, quando eu voltei para minha casa, eu não falei para elas do que eu estava passando. Não falei que eu estava cansada, mas aquilo me renovou. Aquela conversa, aquele tempo simples me renovou. E quando eu voltei para casa, eu estava começando a digitar e elas já estavam agradecendo. E a Stephanie falou, nossa, eu virei para o meu marido, falei, acho que eu nem vou. Ele fala, vai sim, vai ser bom para você. Meus amigos, Jesus quer nos prosperar. Nos prosperar. E sabe, vamos precisar fazer um esforço. Vamos precisar olhar com os olhos de Jesus e pensar até mesmo no momento de descansar. Porque quando eu voltei mais animada, mais empolgada, mais disposta. Juntamente com isso, existe um ambiente seguro, que está lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Existe um momento já que nessa amizade eu pude abrir meu coração e chorar, e confessar meus pecados, minhas dificuldades, e elas orarem por mim. A Igreja de Cristo tem essa forte característica, e por que não estamos usufruindo disso?
Porque muitas vezes estamos andando sozinho, atrás da nossa prosperidade sozinho, atrás de Deus e falando, Senhor, tira esse sentimento de mim, mas Ele colocou aqui Tiago 5,16 e falou, vai procurar um irmão que está pertinho de você e confessa, porque eu vou te curar assim. Se você confessa para mim, eu te perdoo, mas se você confessa para alguém, você é curado. Precisamos uns dos outros. Precisamos nos entregar uns pelos outros. Verdadeiramente. Amigos, não espere o tempo abrir para ser igreja. Não espere a gente ter o templo da Poema São Paulo para ser igreja. Não espere ter um carro para ser igreja. Não espere tudo ficar bem para ser igreja. Não espere ter uma condição perfeita para ser igreja. Não espere parar de pecar para ser igreja. Não espere estar afim para ser igreja. A igreja nas casas não é um plano B. Começa no lar e se estende para a igreja. Se libera na igreja e se estende para o lar. E assim vamos construindo uma família para Cristo. Uma família para pertencermos. É o plano do reino. É o plano do reino. Sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano para incluir você. Simples, poderoso e transformador. Se coloca de pé.